Conversa direta. A nossa saudação a você que nos acompanha aqui no Grupo Oceano. Estamos começando mais um programa Conversa Direta. Aqui, sempre trazendo assuntos de importância da nossa comunidade, dos mais variados segmentos, atendendo também às sugestões de pautas que você que nos assiste encaminha através das nossas redes sociais do Grupo Oceano e, claro, dentro do possível, a gente vai atendendo. Vamos falar sobre política, um assunto que sempre interessa a todos, principalmente bastidores da política, que é um negócio muito legal. Recebemos com muito prazer hoje o presidente do PL aqui na cidade do Rio Grande, Daniel Borges. Foi candidato a prefeito na eleição municipal e agora está aí, né, projetando mais um desafio na sua carreira, na sua vida política, que nós vamos falar daqui a pouco. Tudo bem, Daniel? Prazer em tê-lo aqui. Tudo bem, Ramon. Boa tarde. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, ouvintes da Rádio Oceano. Obrigado à Rádio Oceano por abrir esse espaço para nós. Um espaço tão importante para que a gente possa realmente dividir nossas ideias com o povo rio-grandino. É importante para a democracia, é importante para o crescimento da cidade de Rio Grande. O PL é um partido que tem crescido bastante, a gente sabe disso, né? E tivemos a tua participação na eleição municipal com um desempenho positivo, se levarmos em conta, né, a tua, vamos dizer assim, estreia, né, em concorrer em um cargo alto, ou seja, prefeito da cidade. Mais cerca de 12 mil votos, né? Foi a tua votação, né? 12.569, para ser mais preciso. É verdade. Então, isso aí já, né, basta para, vamos dizer assim, consolidar e construir uma liderança política no nosso município, né? Que os números são a base disso tudo. Daniel, de lá para cá, né, da eleição municipal até os dias de hoje, lá, como é que tem sido a tua atividade e o que poderá vir por aí? Olha, tem sido uma luta árdua, né? Porque pós-eleição a gente passou por momentos bem difíceis, né? Por tudo que a gente viveu, né? Que a gente não esperava que a política ela fosse tão baixa, vamos dizer assim, né? Nós esperávamos de tudo, mas não ataques tão fulminantes, principalmente à família da gente. Mas que, graças a Deus, essas coisas estão superadas. Então, o que nós entendemos? Nós entendemos que nós não podíamos parar, porque se a gente tivesse um projeto de partido, um projeto de poder ajudar a fazer a cidade crescer, a gente não podia parar. Não tinha que ter tempo para ficar remoendo feridas, era momento de lambê-las e seguir em frente. E foi o que a gente fez. A gente conseguiu, porque muita gente ainda começou a implantar na cabeça das pessoas que o Daniel foi pro lado do PT, traiu fulano, traiu Beltrano, e nós precisávamos mostrar que nós éramos realmente um partido de oposição. Partido de oposição ao PT. E começamos a trabalhar em cima disso. Mostrar posicionamento, mostrar o que a gente acreditava ser certo, o que a gente acreditava ser errado, e a gente tem feito isso aí até hoje. Com isso, uma construção do PL na cidade de Rio Grande que até então não existia, né, o Ramon? Nós continuamos trabalhando com a confiança do deputado federal Giovanni Cherini, que é o presidente do partido, que disse: Daniel, continua fazendo o trabalho, a tua votação foi uma votação muito expressiva e nós temos a condição de realmente criar uma nova liderança na cidade de Rio Grande para que a gente possa botar o PL no lugar onde ele deve estar numa cidade como Rio Grande. Uma nova cara, uma nova roupagem. Antes de seguir nessa linha aí da reconstrução do partido e quais são as projeções futuras, eu queria te perguntar, né, a gente gosta muito de falar sobre bastidores aqui, né, da política, é interessante, né? Na verdade, tu não pretendia ser candidato a prefeito no primeiro momento. Tu seria um candidato a vereador. Isso. Né? E a tua tendência na época era apoiar o então candidato Fábio Branco. Né? Como é que foi essa história aí que tu acabou virando candidato a prefeito? Muita gente não sabe, muita gente pergunta, né? Mas não é... Né? Vou puxar um pouquinho só pra gente... Só pra... aí. Botar fogo na fogueira. Botar um pouquinho de gasolina aí pra dar uma esquentada. Não, na realidade,
a gente tinha que ter noção nós temos que ter noção do nosso tamanho, do tamanho que era o PL na cidade de Rio Grande e o que a gente queria para um futuro. Então nós entendíamos, eu também por nunca ter concorrido a nada, eu era um empresário na cidade de Rio Grande, né, que gostava da política, digamos assim, de bastidores. Então nós vimos uma oportunidade de, com a confiança do deputado Giovanni Cherini, com a confiança do deputado federal Zucco, onde eles, Daniel, acho que nós precisamos de uma verdadeira liderança de direita na cidade de Rio Grande. E tu, desde que começou as carreatas, tu tinha esse perfil, tu tem o perfil do PL. Só que aqui existia outras pessoas à frente do PL que às vezes não compactuam da mesma forma que nós. Mas a política é assim, partido é isso, é feito de várias pessoas. Então eu digo, não, vamos construir então a minha candidatura a vereador, fazer um trabalho de base e assim começar. Só que as coisas foram acontecendo, o Zucco achou que era o momento de lançar uma candidatura a prefeito, me lançou candidato a prefeito, me fez a ligação, um dia 1h30 da tarde eu estava em Camaquã, e ele disse, Daniel, tu te anima? Eu digo, olha, eu tô pelo partido, o que for bom para o partido eu vou fazer. Com isso foi feito o lançamento da minha candidatura em rede social, esse tipo de coisa, e aí ninguém acreditava nessa situação. Mas as coisas começaram a acontecer naturalmente, né? As pessoas, eu acho que cansadas com essa polarização de branco, vermelho, essa situação toda, a coisa começou a pegar corpo, as enquetes na internet começaram a mostrar o nosso crescimento do nada. Aí o prefeito Fábio, com toda a sua liderança política e inteligência política, foi até o nosso partido para fazer uma articulação para que a gente pudesse fazer uma construção juntamente com o PL. Porque o PL sozinho tinha 2 minutos e 8 de televisão, de tema televisão. Sim, né? Só o PL. E aí eles acharam por bem fazer a construção em apoio ao prefeito Fábio Branco, a qual nós não participamos, eu não participei, não tive nenhum momento essa escolha, não partiu de nós. Então partiu de lideranças e nós... Então, ficamos combinados da indicação do vice, só que uma das imposições da base do governo existente é que eu não fosse o vice-prefeito Fábio. E eu, por uma construção de cidade, eu aceitei. Eu aceitei ser candidato. Por quê? A base não aceitava. O sistema político na cidade de Rio Grande, ele era muito consistente e muito dependente do MDB. Sim. Essa que é a realidade. Nós temos uma esquerda consolidada e nós tínhamos um centro que está longe de ser direita, que se perpetuaram ali durante muito tempo e se dependiam muito de uma liderança como a do Fábio Branco, que sem dúvida foi a maior liderança da história do centro da cidade de Rio Grande. Então, essa dependência fez com que as coisas acontecessem de errado na cidade de Rio Grande. Porque nunca deixaram outras lideranças crescer e talvez uma liderança como a minha, uma pessoa que não dependia da política, né, que não teria esse acesso. Era uma ameaça, poderia talvez, mas eu estava pela construção. Estava pela construção. E aconteceu, pressionaram, nós resolvemos então indicar a vice-prefeita, né, num acordo firmado, né, e acertado, aonde chegou na hora fomos para a convenção, fomos tudo. E tem deixa eu ver como é que eu vou poder te contar isso. Tem algumas coisas de bastidores assim que são muito interessantes. E muitas vezes tu precisa de documentos para deixar certas coisas alinhavadas. Sim. E aí foi me pedido... Não pode ser na conversa. Foi me pedido um documento, né? Foi isso aí, eu tô te... Foi me pedido um documento, né? Que eu deveria mandar esse documento até às 6 horas da tarde. Abrindo mão? Abrindo mão, que não poderia haver nenhum tipo de manifestação contrária àquilo ali. Se eles mudassem de ideia... Sim. E aí eu tinha que passar esse documento até às 6 da tarde. 9 horas da manhã começam a me ligar, eu não tô aqui, eu tô em Jaguarão, eu não tô aqui, eu tô em tal lugar, eu não tô aqui. Eu tô chegando e eu fui. Quando chegou 5 para 6, eu recebo uma ligação. Pato, não sei o quê. Eu digo, não, só um pouquinho. Eu tô te mandando. Esperei passar mais 2 minutinhos e, mandei o documento. E aí,
o documento chega, tá? Todo mundo se acalma, lançam o Cláudio Dias vice-prefeito. Eu já estava com as coisas tudo encaminhadas, aí eu já tinha renunciado a vereador sem que ninguém soubesse, né? Claro. Já tinha feito a renúncia ali, e me candidatei a prefeito, tanto é que acho que 2h30 da manhã, não sei que no outro dia eu estava apto. E a primeira coisa que me acontece foi: tu não pode fazer isso. Sim. Eu tenho um documento. E eu digo assim: qual documento? Aí abriram o documento não estava assinado. Ninguém leu. É assim. Então é assim que funciona. Então, às vezes, porque eles olham lideranças novas chegando, e eles não acreditam no potencial e não acreditam na inteligência das pessoas. Eles, muitas vezes, esse sistema político que se cria... Sim. Menosprezam. Né? Menosprezam. E talvez seja um dos erros. Por isso que o político ele não pode ter profissão. Não pode ser de profissão. O político ele tem que ter uma carreira. Constrói ele como vereador, venha prefeito, venha deputado estadual. Eu pulei uma etapa pelas condições que me foi impostas, na verdade, entendeu? Então, diante disso tudo aí, essas pessoas que ficam no poder durante muito tempo, eles vão perdendo algumas coisas como assim, ó, vão perdendo a capacidade de ouvir pessoas amigas, ouvir pessoas que estiveram ombreando lado a lado por uma questão política. E quando tu deixa de ouvir o cidadão que está lá fora, os amigos que estão ali com uma preocupação num todo, é onde tu começa a decair. Isso é uma visão minha, né? A soberba, né? Talvez a soberba, a vaidade é algo que tem atrapalhado muito a política, não só do Rio Grande, né? A gente está vendo problemas... É muito comum acontecer. Em Pelotas, nós estamos vendo problemas em outras cidades, que a vaidade, assim... Porque nós temos hoje muitos políticos youtubers, e nós não temos políticos. Eu tenho falado isso aí reiteradamente. Porque o político youtuber, ele é aquele cara que fala para uma galera de internet, que não consegue assimilar as críticas e tenta resolver tudo em cima de uma crítica. E aí tu faz uma miscelânea e tu não consegue resolver o problema local. Tu não consegue resolver o problema das pessoas que ali precisam. Então, essa é uma avaliação que o político de hoje vai ter que fazer e talvez entender que a política ela é feita de críticas. E tu tem que assimilá-las e mudar as coisas. E hoje, Daniel, a própria tecnologia, as redes sociais, enfim, como em todos os segmentos, na política não muda, o político fala para a sua bolha, né? Recebe o retorno da sua própria bolha, né? Acostuma com isso e não ouve mais nada, não ouve mais ninguém. Acha que está tudo no caminho certo, é uma maravilha, né? Só vai aparecer, o algoritmo vai fazer isso aí, né? Só vai aparecer coisa boa. Né? Ninguém vai te contestar. Né? E isso tem alguns políticos que acham que a vida é assim, mas a gente sabe que, né, claro que tu tem que ter o teu segmento, tem que ter, né, os teus contatos, enfim, são que alimentam, né, o político, qualquer candidatura, qualquer político, enfim. Mas também tem que dar uma olhada ali no outro lado, né? Depois acontece isso, né? Sou o dono da verdade, não dimensiono a minha capacidade, né? O meu potencial, acho que posso fazer tudo sozinho, e não funciona assim. Chega na hora, né? Começa, né, a cair. Amigo meu, e tu conhece o Carlos André Batista, né? Nosso querido Batista, do PSDB, hoje ele está desenvolvendo suas tarefas profissionais no Banco do Brasil, em Rosário do Sul, gerente lá do banco. O Batista sempre falava uma coisa, que ele era um admirador do Orestes Quercia, né? Histórico político paulista, governador de São Paulo, enfim. E o Orestes Quercia sempre dizia uma coisa nos seus pronunciamentos. O político não pode deixar nenhum companheiro na beira da estrada. Que daqui a pouco, logo ali, ele pode se virar contra ti. Né? Ou seja, né, aquela história de chegar no poder, tu agregar, tu reunir, as pessoas realmente te ajudaram, realmente que são de confiança, aquelas coisas, né, que a gente sabe, o beabá. Senão, se tu vai dispersando, né, tu vai perdendo o gás. E depois... Tu sabe, Ramon, que tem uma coisa muito interessante dentro da política de Rio Grande, que é o que a gente vive, assim, já que tu levando para esse lado.
o político principal, quando ele perde a capacidade de avaliar as pessoas que estão ao seu lado. Porque uma coisa é tu ter pessoas construtivas, que estão fazendo... eu tenho posição contrária ao PT, por exemplo. Mas eu não posso trabalhar 24 horas para destruir o PT. Claro que não. Porque ele representa a sua parte da sociedade. Nós não podemos fazer isso. Isso aconteceu durante muito tempo. Cria dossiê daqui do fulano, cria dossiê do ciclano, faz aquela guerra não ideológica, mas uma guerra pessoal para destruir reputações. E dentro desse sistema político, existem pessoas que passavam 24 horas articulando para destruir pessoas que, inclusive, já estiveram do lado dela. E eu vou te dar um exemplo claro aqui. Rogério Gomes. Tenho todo o respeito, todo o carinho por ele. Muitas vezes nós não compactuamos com as mesmas decisões que ele toma. Mas ele é uma pessoa de decisão e de posição. Ele teve lá do outro lado, eu me lembro como se fosse hoje numa reunião, uma dessas pessoas que trabalha 24 horas para destruição e não para uma construção de liderança, não para uma construção partidária, não para uma construção de o que é bom para a cidade, é sempre o que é bom para ele e fazendo o outro achar que aquilo ali é bom para ele. Então o que acontece? Eu lembro que o Rogério esteve apoiando o PT, apoiou o Fábio, perderam as eleições juntamente com o Renatinho e depois ele passou a apoiar o Fábio quando o Fábio ganhou. E faz parte, ele tem os assessores deles, eles têm as pessoas que dependem dele e que muitas vezes foge da vontade dele fazer o que ele quer. Porque ele tem pessoas que dependem dele e ele é um vereador de demanda, ele precisa ter a máquina pública para ajudar, ele trabalha para o funcionalismo público, era uma voz dentro do funcionalismo público, que era importante estar juntamente com o governo para ele chegar no objetivo dele. E aí eu lembro que essa pessoa, ela dizia 24 horas por dia. Não pode dar isso, tem que matar o fulano, tem que deixar ele à míngua. Porque... Então, esse tipo de pensamento vai minando uma gestão. E essa mesma pessoa teve a chance de ser gestor dentro da secretaria. E talvez tenha sido o pior secretário. Por quê? Porque quando tu começa a te preocupar muito com a grama do vizinho, esquece da grama sua, do seu lixo, dos seus contratos e de todas as articulações políticas que tu está fazendo de maneira equivocada para destruir, não para construir. E talvez tenha sido o maior erro de gestão que continua, por mais que continue nos bastidores, que continua a destruir e não a construir. Então, tem partido dentro da cidade de Rio Grande que vai ter que se reestruturar e entender o processo de destruição que foi feito de dentro para fora. E se tu não entender isso, que muitas vezes tu tem que dar 2 passos para trás e talvez muitas vezes entender que tu tem que... Só um pouquinho, tá na hora de eu tirar o meu cavalinho da chuva, tirar o meu time de cena, reconstruir para construir Rio Grande. Não para construir... partido, entendeu? Porque hoje a cidade de Rio Grande ela tem que vir em primeiro lugar. E até hoje nós tivemos a esquerda muito bem articulada, muito bem embasada, e nós tivemos um sistema político que se desmanchou com a minha chegada na política. Porque eu quebrei um elo ali que nunca imaginaram que isso ia acontecer. Que nunca imaginaram que o Daniel teria a força de fazer uma campanha política. Eu fiz uma campanha política só com pessoas de Rio Grande, com R$500 mil, com um celular e 8 pessoas que não eram da política. Mas houve gestão dentro da minha campanha. Nós fizemos gestão. Porque nós estávamos na rua. Nós estávamos escutando as pessoas da rua. E quando tu tem essa capacidade, que eu digo, talvez se eu tivesse 30 anos de política, eu também perca isso. Porque tu vai te tornando político e menos humano. Então... tanto é que o Bercílio... Tanto é que o Bercílio, numa reunião, e eu falo com muita naturalidade, e não quero mal a ele, tive muita mágoa durante muito tempo, carreguei umas mágoas durante meses, mas assim, o Bercílio disse na reunião que se eles estivessem todos juntos, eu era um ser insignificante na política. Só que uma coisa é o que tu pensa de mim, Ramon. Outra coisa é o que a política é.
e o que a política faz quando tu tem 2 minutos e 8 de televisão. O Daniel não era o mais bonito. O Daniel não era, talvez, o mais preparado. Mas o Daniel tinha uma coisa chamada propósito e inteligência. E eu fui inteligente para fazer uma campanha política. Porque o pessoal da esquerda, do PT, não vota em mim. Não vota em mim. O meu voto vinha daquele sistema político que se juntou durante anos para a perpetuação de poder. Não para a administração da cidade. Senão a cidade não estaria como está hoje. Porque tá assim, tá ruim? Claro que tá. Mas isso aí foi uma construção de 30 anos, Ramon. Não foi uma construção de agora. Rio Grande não chegou onde chegou. Por quê? Porque em algum momento nós deixamos de ouvir uns aos outros. Em algum momento nós esquecemos de ouvir aquele cara lá do Caiquinho, da Turutama, aquele cara aqui da Henrique Pancada, que tem o seu comércio que fechou. A gente deixou de ouvir o comerciante do centro da cidade dizendo assim, gente, estamos levando tudo para fora da cidade. O centro da cidade está indo lá, o fórum está indo para lá. E ninguém pensou nisso antes de fazer. O calçadão hoje sofre reflexos de situações que foram construídas lá atrás. Né? Foram mal. Hoje nós temos um fórum lindo, mas a gente está falando do judiciário rico, rico, enquanto as pessoas estão cada vez mais pobres. A gente não fez um projeto de trazer as pessoas mais simples para a cidade. A gente não teve a capacidade de mexer num plano diretor. A gente não teve a capacidade, né, de fazer o que tinha que ser feito. IPTU progressivo, nós não chegamos... nós temos donos da cidade, do centro da cidade de Rio Grande, que chegam aqui, meu preço de aluguel é tal, se tu quiser isso, se não quiser, não faz isso. E aí não fazem uma obra, deixam uma cidade suja, uma cidade feia, né? Porque não há uma cobrança do poder público em cima disso aí. Praticamente impune. Então, assim, se tu tem a Câmara de Vereadores do teu lado, se tu tem o Executivo com boas ideias, é só mandar projeto, porque tu vai aprovar. O PT não aprova tudo? O PT aprovou criação de secretaria, criação de cargos, aumento de salários. Por quê? Porque ele tinha o que o Fábio tinha na gestão passada, a Câmara do lado dele. Por que não foi feito? Hoje eu vejo as pessoas fazerem discurso de Zona Azul, discurso de IPTU progressivo, só um pouquinho. Mas as pessoas que falam isso são pessoas que estiveram no governo. Por que não fizeram? Não havia comunicação entre partes. Então tu começa a entender que as coisas não era para resolver os problemas da cidade, era para resolver os seus. Porque a maior preocupação, infelizmente, como vamos fazer uma base sólida, vamos criar secretarias, o Fábio diminuiu secretarias, o PT aumentou, mas todas elas são construídas para acomodar o fulano, acomodar o ciclano. Nós tivemos uma dificuldade de mexer nada contra o Bernadelli na educação, nada contra o Bernadelli, mas tivemos uma dificuldade muito grande de mexer no Bernadelli, que não vinha fazendo uma pessoa honesta, uma pessoa íntegra, mas não vinha fazendo uma gestão, teve declarações terríveis no governo, né, que prejudicaram diariamente, e nós tínhamos uma coisa chamada oposição, coisa que o PT nunca teve até a minha chegada. Hoje eu posso dizer, se tu perguntar quem é a oposição ao PT hoje na cidade de Rio Grande, é o Daniel. É o Daniel, brigando, apanhando, todos os dias ali sozinho, mas a oposição ao PT hoje, mostrando coisas, é o Daniel. E na época não se tinha. Não se tinha. E oposição por oposição também não adianta, né? Não. Eu também já comentei aqui algumas vezes com outras pessoas sobre, né, muitas vezes a nossa própria Câmara, né, que temos muitos integrantes que, na verdade, não sabem serem vereadores sem estar do lado do poder, né? Exatamente. Isso aí é lamentável, porque acaba, né, perde, e isso confunde, de certa maneira, né, o próprio eleitor, né? Eu falei um pouquinho, mas tu não podia ver o Daniel nem pintado de olho, agora tu tá, sabe, aquelas coisas. Isso fica muito difícil para o eleitor. E tem direta participação numa coisa chamada abstenção nas eleições. Olha o número das pessoas que não estão indo às urnas. Eu sempre digo, não adianta. Né? Se não ir às urnas, se não votar, resolvesse, tudo bem, mas não resolve, porque alguém vai ser eleito. Pode ser com 1 ou 2 votos, ninguém votava, o cara vai ser eleito. E geralmente, quando você não vai, quando a abstenção é alta, muitos que se elegem não é o que você queria.
Né? Essa é a lógica do Mas negócio, né? isso também vem de uma coisa que foi implantada lá atrás, Ramon. Tudo tem um porém. Lá atrás, quantas vezes você escutou dizer que política e religião não se discutia? Nós acreditamos nisso, a igreja acreditou nisso e os eleitores acreditaram nisso. Com isso, foi criando uma nova narrativa, que não adianta nada, não adianta votar porque são tudo iguais. E quando a gente começa a acreditar nisso aí que são tudo iguais, a gente deixa de votar e deixa que outras pessoas tomem a posição por nós. E aí nós temos uma parte da população de 30% que vai votar em quem a esquerda quiser. E nós temos 70% dos que votam sem nenhuma liderança, porque também já estão desacreditadas. E é o que eu estou dizendo hoje. O problema não é os 30% que votam na esquerda. É os 70% que não se decide para que lado vão. Então nós temos que ter posicionamento. Quem é que vai representar esses 70%? É direita? É esquerda? Centro não tem mais espaço. Não tem mais espaço para essa coisa de o Lula não presta, mas o Bolsonaro também não. Mas não se trata de Lula e Bolsonaro. Se trata de desenvolvimento da cidade de Rio Grande. Essa polarização, ela tem atrapalhado porque eles criaram nomes para né? É Lula ou Bolsonaro. Na cidade de Rio Grande também. Mas não é, nós temos que ser rio-grandino acima de tudo. E nós precisamos de quê? De emprego, desenvolvimento. A gente precisa incentivar que empresas venham para cá. Nós precisamos que, no mínimo, alguém possa trazer as empresas de pescados que foram para Santa Catarina. Nós tínhamos 50 empresas de pescado, Ramon. E hoje a gente não consegue porque o nosso imposto é muito caro. E nós temos deputados hoje que não conseguem trabalhar essa pauta. Essa é uma pauta que nós devemos trabalhar. Não adianta a gente estar brigando com situações que eu vou te dar um exemplo. É demagogia, é hipocrisia nós falarmos do arroz de sal. É hipocrisia. Não adianta vir aqui o Alexandre, nós, com todo respeito, a gente precisa de representantes, nós precisamos, seja ele de que lado for, mas eles representam o lado deles. Eles têm uma maneira de administrar. Nós de direita nós temos outra, nós pensamos de outra forma. Então, nada natural que eles trabalhem para eles. Mas tu vem para falar de algo que tu não tem poder de resolver, é só para jogar para a torcida. Porque eu também sou contra, eu não queria. Mas como é que tu vai me impedir de uma padaria abrir uma padaria do lado? Tu não pode, está fora de si. Então, nós precisamos entender o que nós precisamos fazer. Se nós conseguíssemos articular para baixar o imposto, mas não podes abrir mão de receita. Não. Cria uma compensação para essa receita. Cria compensação. Tu tá lá no parlamento, chama o governador, bota esses jogos aí, trilegal, uma parte disso aí, que vá para essa compensação, que faça com que a gente atraia as indústrias de pescado de novo. Como é que a gente vai gerar? É isso que a gente tem que fazer. Como é que a gente vai resolver o problema da ponte de São José do Norte? Vai ser fazendo vídeo, dando um contrato de 7 milhões para um cara que há pouco tempo estava preso por causa do polo naval, Ramon. Como é que tu vai pegar e tu vai apoiar uma situação dessa? O cara há pouco tempo estava preso por causa dos desvios do polo naval, aí tu cria uma empresa 6 meses depois, tu ganha uma licitação de 7 milhões e aí tu apoias para fazer um estudo. Quantos estudos nós já temos, Ramon? Jair Rizzo que eu diga, né? Que faz anos que ele luta. O nosso saudoso Denis Glaucio. Então o que acontece? O que nós temos que fazer? O que é o ideal? É a ponte, claro. Não tem orçamento, não tem como fazer. A gente queria que saísse amanhã, mas esses estudos vão levar 2 anos, daqui mais 2 anos, e depois tem que ter orçamento, e a gente sabe que não vai acontecer. O que a gente precisa fazer? Fazer uma coisa que seja, não o ideal, mas que seja o que dá de fazer. Viável. Transfere. Tu te lembra onde era a travessia da balsa antigamente? Claro. Ali no porto, ao lado do Tecom. Por que não trabalham, já que nós temos um deputado federal? Era 12 minutos a travessia, Ramon. Era 12 minutos. Eu peguei essa travessia. Então, se nós temos lideranças políticas importantes como nós temos, e é isso que eu digo, nós temos que trabalhar com a solução dos problemas ou minimizar os problemas das pessoas. Então, o que nós temos que fazer? Vamos trabalhar para passar essa barca para lá. Sim. E diminuir o trânsito aqui do centro da cidade. Essa fila de caminhão atrapalha todo mundo. Tinha uma cratera que passou mais de ano ali, agora tá paro, graças a Deus, ali por causa do trânsito pesado de caminhões. Então por que a gente não trabalha para minimizar os... Imagina 12 minutos, poderia fazer uma travessia de 12 horas, 24 horas. Fui ali. E aí a gente fica fazendo vídeo demagogo, hipócrita na internet, para uma torcida, para uma coisa que não vai acontecer.
Isso aqui é plausível. Nós trocarmos a balsa de lugar é plausível. É algo palpável, algo que a gente consegue muito mais fácil. Se em vez de estar falando do Porto de Arroio do Salto, tivesse preocupado com os problemas do Porto de Rio Grande, a gente estaria fazendo coisas mais úteis para a cidade de Rio Grande. Estaria desenvolvendo o lado de São José do Norte, teria comércio já naquela estrada. A estrada que vem de São José do Norte, ela foi municipalizada. Ela era federalizada e ela foi municipalizada. Entrega de novo para o governo federal, faz com que eles arrumem aquela estrada para chegar ali aquele ali é o segmento da 101. Isso. Então, o que é aquela coisa? O comércio ia desenvolver ali, ia desenvolver Rio Grande e São José do Norte. Tá, e me diz uma coisa, e a gente não conseguiu ainda tapar buraco ali no Porto, ali nas vias, né? Eu falo seguidamente na Oceano FM, né? Na hora do rush, principalmente, sobre isso. Olha, a gente não tem capacidade de fazer um tapa-buraco ali na Via 1, nas outras ali. Meu Deus do céu. Aí tu quer Porto competitivo como? Eu não sei, olha. Eu lembro que o ministro estava lá dando discurso, e se tu atravessava a rua, estava o caminhão arrebentado ali, caçamba arrebentada, tudo ali. Meu Deus do céu. Ministro de Transportes vem a Rio Grande, anuncia. Dos portos. Né? Anuncia não sei quanto de dinheiro ali para a dragagem, que foi uma coisa que tem que ser muito... Porque aquilo ali veio deveria ter vindo pelo fundo das enchentes e acabou indo para um outro caixa ali, que aí não é específico, é para a capital. Isso aí foi uma coisa também que foi errada. Se veio para um fundo de recuperação das enchentes, deveria ter sido usado ali. Aí ele também anunciou já também a privatização, o leilão ali do canal de acesso do Porto Rio Grande, que é muito perigoso, porque a gente está tendo um déficit operacional muito grande. Eu não estou dizendo que está acontecendo, tá? Uhum. Mas a impressão que se tem é que parece que vai acontecer que nem aconteceu com a CA. Se tornou deficitária para poder vender a troco de nada algo que era nosso e que dá dinheiro. Tu pega um custo operacional hoje do Porto de Rio Grande, está em 266 milhões de despesa, com arrecadação de 225 milhões. Isso aí tem uma coisa errada. E aí tu fala em aumento de tarifa, estão pedindo para aumentar a tarifa para deixar o Porto de Rio Grande menos competitivo. E isso já aconteceu em Itajaí, é perigoso. Tem que ser olhado pelos órgãos fiscalizadores, tem que ser olhado o que está acontecendo realmente dentro do Porto de Rio Grande. O Porto de Rio Grande hoje já paga funcionários, né, que eram do Estado, com o dinheiro do Estado, e eram para estar sendo pago com o dinheiro do Porto RS. Isso aí já trouxe uma dívida de 104 milhões, que ainda eles reconheceram a dívida, mas não pagaram. Então isso aí começa... Então o Porto de Rio Grande, é o que eu digo, a gente está se preocupando com o Porto de Arroio do Sal, enquanto as nossas lideranças eram para estar se preocupando com o que está acontecendo dentro do Porto de Rio Grande. Sim. O cabide de emprego que tem dentro do Porto de Rio Grande, assim, ó, gente de Pelotas à UFA, locadas em Rio Grande, com carros à disposição, cartão corporativo à disposição. Nós temos que olhar melhor. Se fosse para brigar por alguma coisa, aproveitando essas lideranças, nós tínhamos que brigar para municipalizar. Nós criamos uma empresa que até agora está se tornando operacionalmente deficitária. A troco de quê? Mandaram 700 milhões, agora eu ouvi falar em 300 milhões. Se tu ia botar dinheiro numa empresa, Ramon, tu ia botar 300 milhões numa empresa que tu pretende leiloar, conforme tem uma matéria aqui. Tem uma matéria aqui da... Deixa eu ver onde é que está. Tem uma matéria que fala sobre justamente esse leilão do canal de acesso ali, daqui da Rádio Zona Sul, aqui, ó. Canal de acesso do Porto deverá ser privatizado até o fim de 2026. Tu vai privatizar uma coisa para botar 1 bi nesse local? Então tem que... Sabe que indo para comparação lá para a estrada, que a gente vinha falando. Aí vem o ministro Force, não tem a capacidade... A gente não tem capacidade de fazer um tapa-buraco. Eu tenho caminhão. Pessoal quebrando caçamba, furando... Hoje é R$ 3.500 um pneu. Rasgando o pneu, e aí anuncia 300 pau, 700 milhões ali para a dragagem. A dragagem é uma ferramenta que já fez muitos novos ricos. Entendam como queiram. A dragagem já fez muitos novos ricos. Mas é uma necessidade também. Mas é uma necessidade que era do governo federal.
Tu sabe, Sim, o governo sim, federal era o responsável pelas dragagens e quando foram criar a Portos RS, o que eles fizeram? A imposição é... Assumiram a bronca, é com vocês. é com vocês. Aí tu não reclama de nada. Tu recebe uma conta desse tamanho para pagar. Anual, né? Anual, né? Que tu não tinha, não era tua responsabilidade. Será que não tinha uma negociação melhor? Será que merecia ser? Até porque a concessão, né? A concessão é federal. É federal, né? Então, assim, ó. Aí tu quer o quê? Eles pediram agora um aumento de tarifa pro Porto. Nosso Porto já tem uma dificuldade pelo pedágio, por todo esse contexto que nós vivemos. Aí nós não conseguimos tapar buraco para uma classe que trabalha muito, ganha pouco, muitas vezes não tem uma condição dentro do porto. Hoje, se te pegarem com o celular dentro do porto... Sabia que se te pegar dentro do porto, tu não entra mais no porto? Um caminhoneiro não entra mais no porto? Se pegarem o cara com o celular na mão, então as denúncias diminuem por causa disso também, porque os caras arrocham, né? Os caras arrocham, mano. Tu tá lá, não tem uma luz, tem um esquema de iluminação lá do porto que já era para ter sido feito, tá? Não tá, que não foi feito. Tem uma série de coisas que nós temos que olhar para o porto, mas aí tu vai ver, não. O PT quer leiloar, o PSDB quer leiloar, o MDB quer leiloar. E nós que pagamos as contas só vamos ver quando acontecer, que nem aconteceu com o Parque Ecológico lá do Albardão, que nem aconteceu com a cota da tainha, que nem aconteceu agora com o seguro-desemprego dos pescadores. A gente só vê quando estoura. Sim. Porque a nossa liderança sabe o que está fazendo? Preocupado 10 viagens para Brasília, nossa liderança está preocupada em fazer vídeo para o Arroio do Sal, está preocupado em fazer eventos, né, diferentes, criar um banco vermelho. Então, essas são prioridades. Tem um lado que escolhe as prioridades deles. Criar secretaria, aumentar a despesa da máquina pública, deixar as pessoas morrendo na UPA, agora é SRAG, né? Antigamente era Covid, né? Agora é SRAG. Até as doenças mudam de um governo para outro. Então a gente síndrome respiratória aguda grave. Mas antigamente não era, né? Tá morrendo gente. Não, e tá morrendo gente. Mas só que antigamente morria de quê? De HN1, morria de Covid. Mas é tudo a mesma coisa, né? Tá reunido dentro da sigla. Mas tudo bem, tá reunido dentro da sigla. Mas houve uma campanha muito grande e ninguém falava isso. É o que eu digo. Muda governo, muda até as siglas das doenças. Bom, Daniel, com tudo isso, né? Com essa tua luta, essas tuas defesas, enfim, que são válidas, né? O teu projeto é uma pré-candidatura a deputado estadual no ano que vem? É o projeto do PL? É o projeto da direção estadual? Isso. É isso? É isso. Nós somos hoje pré-candidato a deputado estadual, já com uma parceria e já coordenando a campanha do Giovanni Cherini aqui na região sul, são 23 cidades. Giovanni Cherini é um deputado que é presidente do partido, ele foi o fundador do partido, é uma pessoa que tem tido um olhar muito especial pela cidade de Rio Grande, mandando emendas todos os anos, através do nosso pedido, através dele, através do Zuco. Nós temos conseguido recursos para Santa Casa, para a PAI, para o esporte. O Cherini é um deputado da saúde, tem um olhar muito o olhar dele muito voltado para essa área da saúde, para as PICs. Então, assim, é um deputado que tem ajudado bastante e por isso nós optamos porque o pessoal pergunta, Daniel, mas vocês não vão ter candidatura a deputado federal? E como eu te digo, eu trabalho o partido a longo prazo. Não adiantava a gente lançar um candidato a deputado federal somente por lançar. Para queimar um cara de uma futura candidatura a vereador. Então, nós temos que ter estratégia para que o PL chegue no tamanho que ele precisa chegar, mais gradativamente, chegando novas lideranças junto conosco, chegando novos pré-candidatos para vereador, para uma futura candidatura a prefeito da cidade de Rio Grande em 2028, mas para isso a gente precisa construir. Então, nós optamos em apoiar o Giovanni Cherini, que já está no seu 4º mandato, está indo para a reeleição, foi o deputado com 62 mil votos, né, o mais votado do partido. É uma liderança consolidada. E a gente tem certeza que com ele a gente vai conseguir ainda trazer muitos benefícios para a cidade de Rio Grande. E com uma pré-candidatura de deputado estadual, e eu quero deixar essa reflexão para o povo rio-grandino, que o PL hoje, eu vou falar de PL. O PL fez 5 cadeiras de deputados estaduais. O último candidato do PL entrou com 25 mil votos. Ou seja, e estava com uma nominata fraca,
não tinha a expressão ainda que tem hoje, não tinha criado tantos prefeitos e vereadores como criou. Então, a nossa meta é fazer de 9 a 11 deputados estaduais. Ou seja, a tendência é que esses números baixem. Dependendo do coeficiente eleitoral, o PL vai estar botando deputado com 22 mil votos. Enquanto o MDB vai precisar de 30 mil votos, União Brasil talvez 35, 40. Então, o Rio Grandino ele vai ter que entender que quem poderá chegar lá para te representar. Olhar realmente proposta, olhar o que cada um defende. E eu não quero... Nós entendemos, né? Eu digo que o PT em Rio Grande entendeu que o meu eleitor não é o mesmo deles, e eu entendi que o deles não é o meu. Então, nós temos que lutar para ter a representatividade dessa outra parte da sociedade. Essa ascensão do deputado Halley, né, que ficou de suplente ali, não se elegeu por 500 e poucos votos, são os absurdos da política, né? Eu sempre falo isso. Né? Ele conseguiu ser titular, deverá ser candidato, né? Pré-candidato já e candidato a reeleição para deputado estadual e tenha, como tu disse, tem a sua fatia, né? E nós temos eleitores suficientes para ampliar uma bancada em nível estadual. Eu sempre prego isso, né? Que a gente precisa, quanto mais, melhor. Vai ter um de direita, um de esquerda, enfim, lá a pauta de Rio Grande vai estar acima de tudo, né? A cidade precisa entender essas coisas, né? Independente de nomes, enfim, né? Eu acho que senão a gente não vai chegar a lugar nenhum. Vamos ficar sempre pedindo favor ou correndo risco, como ficamos até há pouco tempo sem representação na Assembleia, porque o Halley não se elegeu por 500 e poucos votos. Exatamente. E ele representa uma parte da população, Claro, porque a população ela é sim. dividida. Ela tem essa coisa da esquerda e da direita. E é um cara, né? A gente conhece ele há muito tempo, é um querido amigo. Joguei bola com ele. E detalhe, né? E foi o cara, como tu. Sim, né? sim. Que sofreu aí na eleição passada, né? Na campanha passada, coisas, né? Muito fortes. Né? Ficou doente, teve que renunciar à candidatura, enfim, são coisas. E chegou, está fazendo o seu trabalho, é um cara aguerrido, né? Enfim. Então, essas coisas têm que ser muito bem medidas pela população, né? Ao invés. Porque eu digo assim, nas campanhas, né? Tanto para prefeito como qualquer campanha, né? São oferecidos os produtos, né? Isso. Olha, eu gosto de maçã, eu gosto de laranja, eu gosto de pera, enfim, tal. E a gente tem que confiar, né? Ver, como tu disseste, né? Dar uma olhada aí o que esse cara pensa, né? O que ele pretende, o que ele defende. E é isso aí, né? Nós temos aí 135 mil, 135 mil eleitores. 154, né? Se eu não me engano. Votos úteis. Só que 50 não foram. Foram 100 mil eleitores. Vai dar mais um pouquinho. Dá, tranquilamente, para eleger, para ampliar a nossa bancada. E eu acho que é justo, porque assim, ó, se tu pegar os seus 30% ali, que precisa das representatividades dele, a gente não tem que discutir. Não. A gente não tem que se preocupar com quem pensa diferente. Eu tenho que me preocupar em fazer o meu. Então eu sempre digo assim, ó, Ramon. Daniel, o PL, nós defendemos algo tipo menos impostos. Nós somos contra o aborto. São bandeiras. São bandeiras diferentes. Nós somos contra a ideologia de gênero na escola. Sim. Nós somos a favor das escolas cívico-militares. Vou defender isso de unhas e dentes, porque a educação é o nosso maior patrimônio para a mudança da nossa geração, das pessoas, da nossa cidade. Uhum. E aquela coisa, o outro lado defende o contrário. Claro. Então, quem defende a liberação de droga, quem defende o aborto, quem defende, né, mais Estado e menos empresário, vota na esquerda, vota neles. E tá tudo certo. E tá tudo certo. Porque eu acompanhei campanhas, né, e foram várias, né, que as coordenações, né, de partidos, enfim, perdiam tempo com candidaturas sem a mínima expressão. Exatamente. Só para combater alguma que poderia ter chance de eleição. E a cidade ficou sem nada. É um absurdo isso aí, é de uma incoerência, é de uma loucura que não tem, é sem precedentes. E as reuniões eram pautadas por isso, né? Não, mas parei um pouquinho, mas não interessava quantos votos eu ia fazer. Olha, o Ramão, entendeu? Nós temos que matar o Daniel, porque esse aí não pode. Porque, cara, não é isso. Esquerda tem a sua representação, direita tem a sua representação,
O centro, não sei se vai ter ou não vai ter, porque vejo muitas possíveis pré-candidaturas que já estão agregadas de um lado e de outro, enfim, isso aí daqui a pouco, né? E como eu digo, são os bastidores que a gente sempre fala aqui. Mas a cidade tem que estar acima de tudo. Olha só, Ramon, isso aí, em cima do que você está falando, tem um grupo que é muito ativo, o grupo da comunidade do cassino. E o primeiro discurso de um vereador, eu não vou falar o nome porque, como eu digo, a gente tem que lamber as feridas e o que passou, passou. Tem um vereador que disse assim, nós precisamos esse ano que vem pensar em unidade. Unidade. Aí eu digo assim, vai ser a unidade como a do ano passado, que vocês sentaram tudo numa mesa, acertaram tudo e a unidade só servia se fosse para ti ou para outro? Ou vai ser uma unidade que vocês querem sentar e conversar para ver quem é que tem condição? Porque se for uma unidade onde só tu vai ter oportunidade, e aí o que acontece? Aí ele fica caladinho, porque ele sabe o que ele fez na eleição. Sabe aquele, eu sei que eu fiz no ano passado? Ele sabe, e eu sei, porque tem muita coisa, Ramon, que eu não sou aceito no sistema político e tá tudo certo. Eu vou continuar fazendo uma caminhada sozinho, eu sei que sozinho a gente não chega a lugar nenhum. Hoje eu tenho um apoio de pessoas rio-grandinas. Eu não estou com apoio de partido disso, partido daquilo, não estou fazendo nenhum conchavo, assim como eu não fiz na eleição para prefeito. Então eu digo assim, vai fazer a unidade, vai ser para isso? Ou vai ser para destruir aquela pessoa que está com chance de chegar a deputado estadual para poder trabalhar pela cidade que vocês dizem defender, mas só defende se for com vocês no poder? Essa que é essa é a realidade que nós vamos ver num futuro aqui. Verdade. Ano que vem nós vamos ver se existe unidade, existe projeto de cidade ou existe projeto de poder. Ano que vem nós vamos ter essa resposta, não vai ser agora. Muito obrigado pela tua presença aqui no Conversa Direta, Daniel. Vamos voltar a conversar, claro, né, em função de política e de eleição e campanha, e dentro do projeto do Grupo Oceano, né, sempre de acompanhar, né, toda a movimentação política da cidade. Obrigado, volte sempre. Eu te agradeço, Ramon. Obrigado, ouvintes. Obrigado a todos. Obrigado à Rádio Oceano. E estamos à disposição. E o Conversa Direta fica por aqui. Voltaremos na próxima. Obrigado. Forte abraço. Até lá. Conversa Direta.